Oi, gente, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês, à luz da literatura, a análise de um trecho de Carlos Drummond de Andrade, Obra do Paz, incluída aí na obra de Luciano Nunes, O Rompimento da Barragem de Mariana, uma obra da qual o professor Alisson e a professora Velane já deram aí um show sobre ela. E já quero agradecer essa parceria com eles, porque eles são espetaculares. E a gente vai junto agora conhecer um pouquinho desse autor, Carlos Drummond de Andrade, o itabirano, poeta mineiro de Itabira, um poeta da segunda geração modernista, muito à frente do seu tempo, um poeta com uma capacidade analítica, muito bacana, de uma capacidade de análise social, também uma capacidade de analisar o comportamento do ser humano. E eu costumo dizer que ele é o poeta profeta, porque já no século XX Drummond vislumbrou toda essa tragédia com a qual convivemos nos desastres de Mariana e Brumadinho. E aí está Itabira, essa é a atual visão do que é a montanha pulverizada de Carlos Drummond de Andrade, a montanha a qual o poeta apreciava pela manhã da sacada de sua casa, a montanha que deixou na alma do poeta memórias, recordações, ora perceberemos assim, recordações felizes, ora tristes, segundo o que os versos do texto nos diz. Então vamos agora conhecer o poema A Montanha Pulverizada. Bem, gente, e aí Drummond diz assim: chego à sacada e vejo a minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os Andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Nesse primeiro momento, nós temos um poeta que apresenta uma memória. E que memória bacana é essa? É a memória dos seus antepassados, a memória que afirma aquela região é uma região dos Andrades. Só que os Andrades, eles passaram e passarão. Observe o uso do verbo passar por 3 vezes na primeira estrofe, comprovando que o homem é mortal, que o fim existe para o homem. Por isso os Andrades passaram e passarão. Mas a montanha, não. A concepção inicial que temos trazida por Drummond é de que essa montanha, ela é eterna. A ideia de que aquela beleza natural não passa é a ideia de que é algo sólido, algo que não vai se mover, que não vai se mexer, é algo eterno. Mas essa é uma concepção apenas inicial, como nós veremos. Era coisa de índios e a tomamos para enfeitar e presidir a vida, neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua vista a contemplá-la. Observe a diferença entre o que o colonizador e o índio vê em relação ao próprio meio em que vive. Para o índio, aquele lugar tinha uma relação espiritual. Mas segundo Carlos Drummond de Andrade, o colonizador que tomou a terra do índio, assim o fez com a intenção de enfeitar e presidir a vida, como se o colonizador tivesse por objetivo algo material. Vejam essa diferença entre a visão do índio e a visão do colonizador em relação à própria terra. Mas o que ele diz a respeito desta montanha? Ela é, gente, a maior riqueza do lugar para ele, porque a maior riqueza é poder contemplar a beleza da montanha da sacada de sua casa. É uma memória, é uma memória de satisfação que ele tem, né? Bem, e aí ele consegue, nessa próxima estrofe, fazer uma descrição bem concreta
bem eterna desta montanha. Ele diz assim: de longe nos revela o perfil grave. Gente, percebam como ele agora personifica essa montanha. Então, a cada volta do caminho, a montanha aponta uma forma de ser. E que forma de ser é essa? Em ferro. Uma forma de ser eterna e só para a eternidade na fluência. Então, nós entendemos que para o poeta, a montanha, a qual ele aprecia na sacada de sua casa, é a montanha de ferro. Então, qual a ideia que se tem? Puxa, isso nunca vai acabar. Ela flui a eternidade. Quando a gente olha para ela, a gente pensa, isso aí vai ser para sempre. Mas, de repente, vejam só, na continuidade, coisa interessante. Na continuidade, ele muda toda a sua concepção em relação a esta montanha. E ele diz: esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupindo 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas, trem maior do mundo. Então vejam quanto ele de repente se dá conta de que a montanha não existe mais. Quando nós lemos esta manhã, eu acordo e não encontro, parece que isso se deu de uma hora para outra. E nós sabemos que isso não é verdade, porque a exploração das mineradoras no estado de Minas Gerais, principalmente naquele período, de forma muitas vezes ilegais, elas já aconteciam. Mas isso nos faz perceber que os desastres, que a exploração ambiental, ela só é percebida quando a coisa já está totalmente destruída. E aí, ele mostra como isso aconteceu. Ele mostra a montanha sendo britada, sendo aí o minério sendo transportado pelos vagões dos trens. E é interessante como ele fala assim: tomem nota. Vejam que nesse momento o autor fala com o leitor. Ele é um momento de interlocução. Tomem nota. Ele já está prevendo algo. E aí ele diz: foge, minha serra vai, deixando no meu corpo a paisagem, ou seja, deixa nele a marca da boa lembrança, da memória, e o mísero pó de ferro. E este não passa. O mísero pó de ferro, o sentimento da destruição, isso não passa. Gente, percebam como Carlos Drummond de Andrade é assim, tão realista, tão atual para nós, para todos esses acontecimentos. Eu tirei um trecho, um verso de um poema dele. Nós temos vários textos de Carlos Drummond de Andrade que já descrevem, que já anunciam as tragédias ambientais devido à exploração do minério em Minas Gerais, do minério de ferro. Pois nem terra nem coração existem mais. Isso aqui é uma imagem lá do fundão. Então vocês percebem que Drummond previu isso aí, assim como também, olha só, gente, nem terra e nem coração existem mais. Eu acho que isso remete bastante o sentimento de todo brasileiro em relação ao desastre ambiental, tanto de Mariana quanto de Brumadinho. E aí eu deixo para vocês uma obra do Paz, gente, que eu já deixo assim, para que vocês ouçam essa canção, leiam com atenção essa letra e fiquem atentos com essa obra Cabaça d'Água, porque tem tudo a ver com o rompimento da barragem de Mariana. É tema dessa canção o rompimento da barragem de Mariana.
E aí fica o meu abraço, fica a minha dica como próxima obra e possivelmente nosso próximo encontro. Grande beijo, gente. Boa prova do Paz.